Olá, que alegria estar com você neste dia, começando a partir de agora o programa A Vida em Foco, o nosso encontro de todos os dias aqui pela TV Evangelizar. Você já sabe, transmitindo ao vivo para todo o Brasil, via satélite, canal digital aberto, também estamos no YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje eu tenho um convidado ilustre, muito especial, que veio diretamente da cidade de Divinópolis, Minas Gerais, querido Padre Christian Shankar, que vai falar sobre este tema de traumas, medos, complexo de inferioridade e todos esses sentimentos que às vezes a gente precisa diferenciar para também saber agir. Então, fique comigo, daqui a pouquinho a gente conversa com ele e também vamos falar sobre como as mães podem fazer para conciliar a maternidade com a carreira, a vida de trabalho. Então, fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. É uma alegria poder conversar junto com você e com o Padre Christian Shankar, que está aqui comigo, sobre um tema tão delicado. Padre, obrigada, meu querido, por vir aqui com a gente. Estava hoje no Noite de Louvor, acompanhei de casa, viu? Bem. Inclusive, estou para te perguntar. Quero saber o que o senhor vai dar de presente de lá de Divinópolis. Não, Coisa mais linda. Vai ser um carrinho, eu já tenho lá em casa, eu comprei pro meu sobrinho um e chegaram eles amam, dois. né? Aí eu vou mandar um pra ele. Vou mandar também um quebra-cabeça das virtudes. São alguns santos. Que aí legal. cada santinho tem uma palavrinha pra ele montar lá na casa dele. Legal, muito ele foi bem. A sensação da noite, né? Foi a coisa muito mais linda, muito simpático e bem pequenininho, risonho, né? Isso mesmo. A gente olha uma criança daquela, né, Padre? Obrigada, veio aqui falar com a gente. Padre Christian Shankar, você já conhece, mas ele tem lá Frei Galvão, né, em Divinópolis, Minas Gerais. Esse é o santuário que você é lá o reitor, né? Isso. Padre, olhando para aquela criança, eu me lembrei assim, às vezes a gente não tem noção dos traumas, de medos, não sabe o que já viveu aquela criança, né? Nós, na nossa infância, até na fase adulta, e trazemos alguns complexos de inferioridade. Então eu queria começar, Padre, já que você também é muito estudioso além de padre, né? Faz palestras e tudo, entra nessa área comportamental. Existe, por exemplo, algum ponto de convergência ou de divergência desses três, né? Que é o trauma, os medos, o complexo de inferioridade. Para a gente ter uma noção se dá para separar, se o sentimento é parecido, se mistura. Como que é, Padre, essa parte? Pois é, eu trabalho muito, mas eu quero pegar aqui mais a área da espiritualidade. Sim, que é o mais importante, né? Eu acredito que o sofrimento humano, ele vai mudando de nomes. Mas se é sofrimento, algum trauma existe. Tá. Eu gosto muito da linha da psicologia positiva e da inteligência emocional, que trabalha a criança ferida. Porque eu já tive muitos traumas que eu consegui superar, tristezas que me abalavam, e eu era um adulto que eu não sabia responder alguns sentimentos que viam sem uma causa. Porque uma coisa, eu briguei com a minha mãe, então eu fico chateado. Natural. Alguém me traiu, eu fico triste. Outra coisa é, eu estou triste, eu estou chateado. Por quê? Não tem motivo, eu sou assim. A pessoa não é assim. Alguma coisa aconteceu na história dela. E eu fui bem respondido pra mim, que as pessoas até falam assim, Padre, o senhor buscou tantos conhecimentos em outras áreas. É pra palestrar? É pra ensinar? É pra dar aula? Não, pra mim. Porque eu tinha umas questões não resolvidas de vazio interior, de tristeza. Eu era muito feliz pra fora, mas muito triste por dentro. Falei, tem alguma coisa aí. E eu saí procurando. Uma coisa que me ajudou muito e me respondeu tantas perguntas foi a inteligência emocional. Onde aquela criança pequena, ela não sabe lidar com o mundo e ela faz uma releitura de abandono. É a principal essa. É abandono, rejeição, traição e inveja. São as 4 brechas, né? Só que a criança ela não sabe lidar com aquilo. Então ela recebe o trauma. A gente vai crescendo, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto. O que a gente faz? Aqui que está o problema. A gente olha para o passado e diz assim, não, mas eu não estava abandonado no berço. A minha mãe me deixou no berço porque ela tinha que cozinhar, ela não tinha empregada. Quem que está falando isso?
não é o Christian criança, é o Christian adulto. Só que o trauma não está no adulto, está na criança. Então eu saber racionalizar o que me aconteceu, ele não me cura, ele me informa. Informação não é cura. Aquilo que não é assumido não é redimido. Então como que funciona o processo? O processo é você voltar à criança e cuidar da sua melhor parte que está ferida, é o seu interior. Daí o autocuidado, a autoestima, esporte, espiritualidade, momentos de lazer, pessoas que te agreguem e ter uma visão positiva da sua própria vida. Uma linguagem mais prática para quem está conosco. Mas como que eu faço isso? Qual que é a magia disso? É um processo, mas o caminho mais fácil é você procurar no trauma uma intenção positiva. Quando você encontra a intenção, você supera o trauma. Dá tempo de contar uma coisa rápida? Claro, padre. Atendi um empresário de Divinópolis. Não vou aqui abrir o nome dele. Mas um homem que trabalha muito, bem sucedido, tem lojas em Divinópolis e região. E não tinha dinheiro para nada. Ele era eternamente endividado. Eu não sabia, porque olhando para ele, parece que é alguém muito bem sucedido. Foi até que ele me procurou e expôs toda a sua situação. Ele não trouxe uma situação espiritual, senão eu atenderia como sacerdote. Claro, eu falei, eu vou rezar por você, vou dar uma bênção, mas o problema que você traz, parece que você tem um trauma. Um trauma em não poder receber o fruto do seu trabalho, que é o dinheiro. Parece que ele não lidava bem com o dinheiro. Tanto que ele falava, eu tenho horror de dinheiro, quem administra é minha esposa. Então há um problema aí. Eu fui conversando com ele e a gente foi voltando. E eu sempre volto à criança, quando eu era criança. E na conversa, ele lembrou de uma coisa. Você lembra do rei da pipoca? Aqui não sei se tem, em Minas tem muito, o rei da pipoca e a rainha da cocada. Tá, é na escolinha, que eles vivem na quadrilha. Sim. Então eles têm que vender uma folha. E aquele dinheirinho ajuda a quadrilha. E ele tinha a folha dele. Ele era extremamente vergonhoso, muito fechadinho. Então ele não vendeu nada, tinha vergonha. Na véspera, a professora disse, amanhã você tem que trazer no mínimo tanto. Ele não tinha nada. Ele foi pedir quem? A mãe. A mãe estava lavando vasilhas, só o pai que trabalhava, a mãe era enferma, eles viviam com o mínimo. E ele apresentou a folha para a mãe. Mãe, eu tenho que levar esse dinheiro aqui amanhã. O que a mãe disse para ele? Não fale em dinheiro comigo. Se existe uma desgraça maior nesse mundo, chama dinheiro. E bateu no menino. Pronto. Ele faltou de aula para não correr o perigo lá de ser criticado pelos colegas. No outro dia ele vai, ele ficou na praça, no outro dia ele vai, a professora pede, e o seu dinheiro da quadrilha? Não, eu não vou participar não, eu vou viajar com a minha família. Passou a quadrilha, a mãe nem sabia disso. Depois ficou sabendo, resolveu a questão. No outro ano ele dançou, só que ficou. Ele é adulto hoje. Toda vez que ele fala dinheiro, o que vem na cabecinha Aquela dele? Cena. Uma desgraça. O dinheiro é o problema do mundo. O que eu fiz com ele? Eu apenas busquei a intenção positiva da mãe. Disse, não é que o dinheiro é problema. A sua mãe estava desempregada, ferida, doente, ela queria o melhor para você, que era comida, sua roupa. Então naquele momento a dor da sua mãe não era com o dinheiro, era com a falta do dinheiro. E você hoje pode agradecer porque você não falta, na sua vida farta. Claro, fiz uma oração, expliquei para ele como funciona o processo. Pronto, 2 meses depois ele veio com a mulher. Trocaram de casa, comprou o carro, vai viajar com as filhas para Disney. O dinheiro sempre existiu ali. Por que ele não conseguia ver? Porque ele tinha um trauma da criança ferida. Então eu penso que a maioria de ansiedade, depressão, quanto não é atual, né? Vazio interior, tudo vem de algo que nós vivemos e que nós não sabemos elaborar, e na idade adulta nós fugimos para essas janelas aí de sofrimento. Então, de alguma forma, é buscar a origem, entender com este olhar é o adulto, mas trazendo aquele sentimento da criança. Claro, isso tudo, a gente está falando aqui na teoria, né, padre? Mas Sim. isso a pessoa não faz sozinha, ela tem que ter uma ajuda para fazer isso. É uma caminhada, né? Exatamente. É melhor com alguém ajudando. Melhor com alguém. Certo? A não ser que a pessoa já teve essa formação, ela entende o processo. Sim. Mas uma coisa é você entender, outra coisa é você viver, outra coisa é viver, é diferente, né? Mas para resumir, então, eu entendi ali que tem um olhar também, de alguma forma, de gratidão a partir do momento em que se entende a situação. Sim.
Mas deixa eu colocar uma outra parte que agora acho que vai ser a questão espiritual mesmo. Eu sei que nem sempre as pessoas fazem as coisas com boas intenções, né? Existe isso. Sim. E aí, nesse caso, por exemplo, seria um processo de perdão capaz de eliminar, por exemplo, um trauma, algum medo? Porque aí, como que a gente embate? Que daí é o mal, é a luta do mal mesmo. Sim. Contra o mal. Sim, aí é uma opção fundamental. Aí vem a questão da espiritualidade. Por isso eu falei, a criança ferida é inteligência emocional. E no mundo espiritual, o principal é o perdão. Mas o perdão é a segunda coisa. O primeiro é o auto-perdão. Porque o mal que o outro me faz é mais fácil perdoar do que o mal que eu me fiz. Porque eu não podia impedir o outro, mas eu podia me impedir e não o fiz. Então e isso esse é bem um processo. inconsciente, acredito, né? Sim. Aí a pessoa tem que ter uma ajuda, ela tem que dar uma direção espiritual, um bom confessor que vai ajudá-la. Ontem, você citou aí, a nossa noite de louvor, o tema era esse aí, não é? Eu peguei aquele 2 Crônicas 7, não é? Se o meu povo que clama pelo meu nome, por que nós clamamos ao Senhor? Eu tenho ansiedade, depressão, síndrome do pânico, preocupação, medo, remorso. Se eu clamo o Senhor, primeiro, se eu me humilho, quer dizer, eu sou dependente de Deus. Se eu me curvo em oração, a vida espiritual. E se eu afasto do mal, no perdão, eu descerei e curarei o meu povo. Mais do que a criança ferida, apenas de inteligência emocional, o que nós precisamos procurar é uma cura que vem do alto e que é uma opção nossa. É uma vida religiosa, é procurar viver na graça de Deus. Se as pessoas soubessem, Carol, o valor que tem uma missa dominical bem celebrada, 1/3 a Nossa Senhora diária, uma confissão séria para não guardar pecado mortal e manter uma amizade profunda com Deus, só nisso aí muita coisa é resolvida. Porque o que falta nas pessoas é o transcendente, não é? Porque eu conheço pessoas que fizeram o outro caminho. Elas têm dinheiro, então elas vão em psicólogo, parapsicólogo, psiquiatra, e elas não procuram a parte espiritual. E os problemas não se resolvem, né? Você via Jesus. Jesus se encontrava com as pessoas e ele curava as pessoas. Por quê? Porque ele devolvia as pessoas a elas mesmas. Quando você se encontra com você, ou você se encontra com Deus, ou você não se encontrou com você. Então aí acontece a cura. É verdade. Né? Padre, e pra gente falar um pouco sobre o complexo de inferioridade, como que é isso? A pessoa, ela se sente menos do que o outro e como que isso se expressa na vida dessas pessoas? O complexo de inferioridade é que a gente resume, claro que não é a mesma coisa, mas são irmãs. A questão da pessoa que tem vergonha. Aí eu tenho vergonha. Vergonha de quê? De tudo. Ela tem vergonha de estar numa festa, ela tem vergonha de pedir uma informação, ela tem vergonha de conhecer alguém novo. Início de ano é um flagelo, ela não conhece ninguém na sala, ela tem vergonha. E de onde que vem a vergonha? Eu não serei aceito. Então eu não me aceito, então o outro não vai me aceitar também. Então ela começa com um processo de blindar o seu sentimento. Aí você disse, na prática, quais são o comportamento de uma pessoa dessa? São comportamentos que a gente chama polarizantes. Ou a pessoa se fecha, ela vive sozinha, não tem amigos, não gosta de trabalhar em grupo, ela é mais sozinha, mais calada, ela entra calada, sai muda, quer dizer, não fala nada. Mas nós temos o outro lado, uma pessoa que se impõe, o melhor carro, a melhor empresa, quer dizer, ela se sente tão pequena por dentro que ela tem que se mostrar que ela é grande por fora. Então é o exagero do materialismo e da aparência. São pessoas extremamente escravas do que eu apareço, porque ela não é. Então ela aparece, ela parece que é, mas não é. Na solidão, ela também tem o complexo de inferioridade. E ela acaba se isolando mais, né? Se isolando mais. Ou ela se isola, ou ela quer se impor, não é? Qual que é o caminho da cura? O caminho da cura, pelo que eu tenho visto, é você conviver com pessoas que te amam de verdade e que vão conseguir resgatar a verdade do seu ser. A começar da nossa mãe, os nossos melhores amigos, os nossos amores, porque a gente vive também por espelhamento, né? E as pessoas vão nos ensinando que nós temos valor. Aquele que é demais, saber que ele deve ser um pouco mais freado. O que é de menos, que ele deve avançar. Aí entra o Espírito Santo na parte espiritual. O Espírito Santo é quem nos molda, né? Porque o mesmo sol que derrete o gelo, ele endurece o barro.
Quer dizer, um coração fraco, o Espírito Santo vai fortalecer. Um coração soberbo, ele vai dar humildade. Então, o nosso tônus aí da nossa cura, como que eu me vejo como eu sou? É uma obra de cura do Espírito Santo. Né? Como nós tivemos ontem. Quantas curas não acontecem ontem, né? Quando eu disse para as pessoas, talvez você está pedindo o que Deus não quer te dar. Talvez você está pedindo muitas coisas, Ele quer te dar só o Espírito Santo. Que quando você estiver cheio dele, Ele te mostra a sua imagem de verdade. Uma das orações melhor que eu faço quando alguém me procura como padre, claro, né? Padre, eu me sinto muito sozinho, eu me sinto inferior aos outros, etc. Eu falo, então você reze todos os dias. Espírito Santo, dai-me uma visão para que eu me enxergue como Deus me vê. O dia que a gente conseguir se ver como Deus o vê, não tem inferioridade nenhuma. É verdade, né? Que oração bonita. É bonita, e a né? gente reza pouco pro Espírito Santo, né? E é o essencial. Né? E é muito... E a gente está se aproximando de Pentecostes, né? Exatamente. Por exemplo, é válido que a gente peça esses dons do Espírito Santo, eles curariam esses traumas? Válido e necessário. Porque, na verdade, não há melhor caminho de cura do que a alteridade. Porque eu me esqueço e eu olho para você. Eu já ouvi vários relatos, você com certeza já ouviu também. Uma mulher com seus 60 quilos tem um acidente de carro. O marido dela pesa 120. A hora que ela cai por si, ela tirou o marido do carro. Como que uma mulher de 60 anos tira um homem de 100 quilos de um carro? Só há uma razão. Alteridade total. Ela tirou a atenção dela toda e centrou no outro. Quando eu me centro no outro, o outro fica leve. Por que as pessoas são pesadas para nós? Porque eu quero me ver no outro. Se você gosta do que eu gosto de você. Se você não pensa como eu, você é minha inimiga. A vida fica pesada. Né? Então é isso que eu falo. Se você quiser se livrar do seu complexo de inferioridade, ajude pessoas que estejam passando por problemas piores que o seu e são mais felizes. Divinópolis é um caminho todo mundo para a COM, Associação Combate ao Câncer do Centro-Oeste Mineiro. Quantas pessoas vêm para mim e reclamam, tudo problemas pequenos, né? Eu me sinto feia, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto da minha orelha, eu sou gorda, eu sou feia. Vamos fazer o seguinte, ajuda lá na COM um pouquinho, daqui um mês a gente conversa. A pessoa vem mais arrumada, mais feliz, ela saiu dela e foi pro outro. Né? Esse é um caminho de cura também. Esse é um caminho que é o dar antes de receber. Exatamente. Então, ajudar as pessoas, mesmo aquelas que estão com vergonha, igual o senhor falou, tem medo de sair de casa, se elas acharem alguma coisa até perto, não precisa ser uma coisa tão distante, porque às vezes o medo paralisa também, né? Pode ser uma coisa menor, vai começar a ajudar, padre? É isso aí. Eu ia falar com você isso agora, você está lendo meu... Eu ia falar que o bom é inimigo do ótimo. Tem gente que não consegue fazer tudo, aí não faz nada. Não, faça o mínimo. Padre, eu não consigo sair de casa. Eu tenho síndrome do pânico. Tá bom. Você mora em casa ou apartamento? Apartamento, casa. Vamos fazer o seguinte, amanhã você vai até a portaria do prédio. Você vai na porta da sua casa, lá na rua, só olha assim. Depois da manhã, você sai na calçada. 3 dias depois, você vai só na padaria pertinho. Passos pequenos, para nós é pequeno, para a pessoa é muito. Se ela continuar num progresso pequenininho, é aquela corrida da lebre e da tartaruga. A lebre vai rápida, ela se cansa. A tartaruga foi um pouquinho, ela venceu. É um pouquinho de cada vez, né? Muito bem. E acho que isso cabe muito bem sempre na nossa vida, mas agora mais ainda, né, padre? Com tudo que a gente está vivendo no Brasil, tantas pessoas para serem ajudadas, esse olhar, gostei dessa, ficou marcado para mim essa tua fala, de o olhar para o outro, e daí, se eu deixar de me enxergar um pouco, acho que vai ser bom, né? Vai ser... benéfico. Porque os olhares, nós temos momentos na vida, né, Carol? Tem momento que eu falo com a pessoa, você só olha o outro. Eu atendo. Mulher que em casa, ela resolve tudo. Ela resolve que é do marido, ela resolve que é dos filhos, ela resolve dos vizinhos, a mãe tá doente, o padre... Ela se esquece, ela fala, olha, você tem que ser um pouquinho egoísta. É o egoísmo saudável. Olha pra você um pouquinho, cuida pra você um pouquinho. Em outros casos, olha, você só olha você, né? Você está olhando só pro seu umbigo. Vamos olhar um pouco pros outros também. Por isso que fala, cada caso é um caso, né? Cada caso é um isso caso. Nós aprendemos bem no seminário. Olha, quando você atender uma pessoa, comece sempre do zero. Porque se você vier com pressuposto, a vida daquela pessoa pode ser o mesmo problema, mas o contexto é totalmente outro. Olha, que interessante. Nossa. Padre, muito obrigada por ter vindo. Sempre uma alegria. Por ter alegria. encaixado aí na sua agenda
Hoje tem Santa Missa, né? Missa das Famílias. Rezar pelas famílias. Muito obrigada por vir. De maneira especial, nós vamos rezar pelo Rio Grande do Sul, né? Porque eles precisam de muita coisa, mas a oração haverá de dar um sentido maior a essa tragédia, né? Com certeza. Então, padre, seja sempre bem-vindo a Curitiba. Sempre que quiser, fique à vontade de vir aqui no programa. E muito obrigada, tá? Eu que agradeço pelo convite. Eu agradeço também. Bom, depois desse bate-papo maravilhoso aqui com o Padre Christian, a gente sai para um intervalo. A gente volta para falar sobre como que as mães podem ter algumas dicas para conciliar com a vida profissional. Então, enquanto isso, saímos com imagens da cidade de Arco Verde, em Pernambuco, canal 26.1, paróquia Nossa Senhora do Livramento, foi fundada em 1919. Volte comigo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. De volta com o programa A Vida em Foco e nos aproximando cada dia mais da vigília de Pentecostes. E acredito que depois dessa conversa que a gente teve com o Padre Christian Shankar, você tem agora motivos mais fortes para participar com a gente dessas 7 horas de vigília, porque começa no dia 18, às 23 horas e vai até às 6 horas da manhã do dia seguinte, no dia 19. E com esse time de pregadores, de religiosos, de padres, que estarão aqui reunidos com você, com a sua família, pedindo essa unção, os dons do Espírito Santo. E como é importante pedir isso. Na nossa conversa até a gente falava sobre trazer as próprias dificuldades, superar esses traumas, a cura mesmo que o Espírito Santo nos dá. Mas não somente essa cura daquilo que é visível em nós, mas toda a força espiritual que nós precisamos. Nessa vigília, então, você é nosso convidado, participe. Se você quer, pode vir presencialmente até o Anfiteatro Jesus das Santas Chagas. A entrada é gratuita, os portões se abrem às 9h45 da noite. E para quem quer, no conforto da sua casa, você pode acompanhar pela TV Evangelizar, então, dias 18 e 19, a partir das 23 horas, a vigília de Pentecostes. Agora a gente fala sobre habilidades que você, mãe, talvez já tenha e pode ser que não saiba, mas a maternidade te ajuda, inclusive, a desenvolver essas habilidades profissionais. E é sobre isso que a gente vai falar agora com a Elaine Pacheco. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Professora, né, especialista em transição de carreira, recolocação, coordenadora do Núcleo de Empregabilidade da FAI, Centro Universitário. Queria começar com esse termo que às vezes a gente usa em inglês, né, os skills. O que são essas skills? Então, skills são competências, né? Tá. Hoje até a gente fala de soft skills e hard skills, né? Então, soft skills são competências comportamentais, comportamentos que nós desenvolvemos ao longo da nossa carreira, ao longo da nossa vida, que a gente aplica na nossa carreira, no nosso trabalho e que nos dá eficiência, performance e que nos destaca diante de diversos profissionais. Tá bom, então basicamente a gente fala também de comportamento humano ou não? Sim, porque com isso certeza. Pode ser moldado, pode ser aprendido. Com certeza. Comportamento pode ser moldado, pode ser aprendido, pode ser treinado. Então eu sempre falo, comportamento é que nem corrida, né? Eu quero correr. Então, eu preciso treinar. O comportamento é a mesma coisa. Quanto mais eu repito aquele comportamento, mais eu consigo implantar ele no meu dia a dia e daqui a pouco eu tô me comportando daquela maneira sem eu perceber. Elaine, mas aí acho que as mães que estão nos acompanhando talvez estejam assim, meu Deus, mas eu não tenho tempo para esse treinamento que elas estão falando ali. E aí, como é que fica? Mas a maternidade por si só, né, nos faz treinar. Eu sempre, às vezes eu escuto assim uma pessoa falando, eu acho que eu vou postergar a minha maternidade, porque agora não é momento, vai atrapalhar a minha carreira. E eu falo, não, a maternidade só vai ajudar a sua carreira. Olha só. Né? Porque a gente desenvolve tanta coisa na maternidade. Eu falo, depois que me tornei mãe, eu virei melhor profissional, eu aprendi tanta coisa que eu falo, a maternidade só nos ajuda.
não tem como nos atrapalhar. Sim. É claro, né? Tem os desafios, né? Muito desafio. Eu falo, quando eu tinha uma agenda antes de ser mãe para administrar, virei mãe de um menino, eu tinha 2 agendas. De 2 meninos, eu tenho 3 agendas para administrar. Ok, né? Tem as suas dificuldades, mas a gente desenvolve diversos comportamentos e o dia a dia esses comportamentos são treinados sem a gente perceber. Ou seja, você está dizendo que a própria maternidade já é de alguma forma um treino, uma preparação dessas habilidades que a gente está falando, dessas skills. Com certeza, com certeza. Tá. E esse treinamento a gente faz diariamente. Vou dar alguns exemplos aqui. Por favor. Né? Eu falei da agenda, né? Então eu tinha uma agenda que eu administrava, com um filho eu tinha 2 agendas, com 2 filhos eu tenho 2 agendas. A gestão do tempo, que é super aplicado no dia a dia do nosso trabalho, na nossa carreira. É um comportamento que hoje no mercado do trabalho é super exigido. Tá. E que a gente desenvolve na maternidade sem perceber. Então, a gente tem ali o horário do filho acordar, o horário do filho comer, o horário... Desde a amamentação, né? O horário do filho mamar, na hora de trocar a fralda. Vai pegando o a hora jeito, do né? banho. E a gente vai administrando e colocando isso dentro de 24 horas que a gente nem imagina que existem no nosso dia a dia, né? Sim. E daqui a pouco isso vai sendo automático. Quando a gente vê, a gente está gerenciando o tempo nosso, do nosso filho, do nosso marido, da nossa família inteira, sem a gente perceber. E isso aplicado na carreira nos torna um diferencial incrível. E assim como outras competências, a delegação de tarefas, né? Que essa é importante também, né? Muito importante. Eu falo, antes de ser mãe, eu acho que eu não sabia delegar tanta tarefa quanto eu sei agora. Você delega para os seus filhos também ou não? Para os filhos também. Eu estava falando agora há pouco, eu delego para os filhos, até para o cachorro. Mentira. Não delego, se não. Se ficar muito perto, delega, né? Delego também. Mas eu falo, eu delego para o filho mais velho, para o filho mais novo. Ajuda lá, pega isso, pega aquilo. Para minha rede de apoio, né? E com aquela consciência de que quando eu delego a tarefa, eu sei que eles não vão fazer do jeito que eu faria. Sim. E isso é o X da questão. O que acontece com a gente profissional? Às vezes a gente tem essa dificuldade de delegar a tarefa num sentido como, poxa, se eu delegar, a pessoa não vai fazer do jeito que eu quero. E não vai mesmo, né? E não vai. Tem porque como? Não é a mesma pessoa. E essa é a grande dificuldade de delegar a tarefa das pessoas. E as pessoas começam a puxar essas tarefas pra gente. Tá. Pra si só. A mãe faz isso também. Só que ela vai passando o tempo, ela vai vendo que ela não vai dar conta. Porque tem N coisas pra fazer. Então, ela começa a delegar. Delega pro filho, quando dá, né? Delega pro marido, pro companheiro, pra companheira, seja pra quem for. Pra rede de apoio, pra irmã, pra tia, pra madrinha, pra avó, pro vô. Pra quem trabalha na casa. E daí, você fala assim, opa, mas a pessoa não tá fazendo do jeito que eu quero. Mas ela tá me ajudando. E ela vai aprendendo a delegar dessa maneira. Quando ela vê, ela tá fazendo isso de uma maneira tão natural que se ela faz no ambiente de trabalho, replica no ambiente de trabalho, dá super certo. Né? Então, é uma outra aí habilidade, né? A própria liderança, a comunicação. Eu sempre falo, gente, como eu aprendi a me comunicar depois que eu fui mãe, né? Por quê? Pela adaptação da linguagem mesmo ou não por isso? Adaptação da linguagem, fazer aquela criança entender o que eu quero que ela entenda, né? E essa adaptação da linguagem acontece no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Eu sou professora. Eu tenho que adaptar a minha linguagem para cada turma que eu vou. Né? Além da comunicação, a empatia, é entender o outro. Né? Eu falo, meu Deus, eu era um exigente ao extremo antes de ser mãe. Depois eu comecei a entender, mas espera aí, essa pessoa pode estar passando por uma coisa que eu não sei, né? Então, a comunicação e essa empatia com o outro, com a minha equipe, com os meus alunos, nossa, eu desenvolvi muito mais depois que eu fui mãe. Que legal. Isso é incrível, é incrível. É só essa adaptação que né? Eu adaptar minha habilidade de mãe para habilidade quanto profissional, dá super certo. Entendi. Que legal você trazer essa visão, porque acho que tem muita gente que tem que primeiro trabalhar aqui mesmo, né? Com certeza. E você citou já várias habilidades, mas eu tô com uma lista de 7 aqui. Se der tempo a gente fala mais alguma. Claro. Mas é a resiliência, empatia e paciência, capacidade de liderança, você falou, a comunicação assertiva, o saber delegar, a gestão do tempo e a capacidade para administrar conflitos e resolver problemas complexos. Com certeza. O que é também esse complexo aqui? Porque a maternidade é complexa, né? A maternidade por si só é complexa, né? Teu filho fica doente, né? E daí, como é que eu faço?
E daí você né? se você está trabalhando e tem que, de repente, buscar na escola porque caiu, sei lá, ou porque está doente. Exatamente. É um problema complexo. Tô com uma reunião agendada, meu filho ficou doente, o que eu faço? Vou pra reunião, vou com meu filho, né? Eu sempre conto uma história e eu falo pra todo mundo essa história. Uma vez, meu filho era bem pequenininho e ele já ia pra escola e acordei ele de manhã, arrumei ele pra escola, tudo certo. E eu sempre com o tempo bem contadinho. Bem justinho ali pra dar E certo. era um dia que eu tinha sala de aula. Então, quando eu tenho sala de aula, eu não posso chegar 1 minuto atrasada, porque, né, são 30 pessoas me esperando. E beleza, eu arrumei ele bonitinho, ele arrumado, ele tomou o Nescau dele. Eu também, arrumadinha, bem bonitinha. Na hora de sair, ele passou mal. E ele sujou ele e você? E assim, uma sujeira que a gente tinha que entrar no banho de novo. E daí, o que eu faço agora, né? Então vai, entra no banho, corre, vamos. Mas só que ele era pequenininho, ele não conseguia se arrumar sozinho, né? E foi um desafio que eu tive ali no meu dia, que eu tive que resolver para que eu conseguisse chegar a tempo. E existe, e eu sempre falo, depois que a gente se torna mãe, eu me tornei mãe, eu comecei a ver que os problemas que acontecem no meu trabalho são tão pequenos, né? Porque diante de um filho ficar doente ou às vezes ter algum problema com ele na escola, isso para mim é tão maior do que os problemas, os conflitos que eu tenho que gerenciar dentro do meu trabalho, que as coisas começaram a ficar mais fáceis. Só que isso, de novo, eu falo, no dia a dia você vai treinando e quando você vê, você está fazendo isso automático, virou um comportamento, né? Ou quem tem mais filhos, eu acho que sabem gerenciar muito mais conflitos. Acredito eu tenho 2 filhos, sim. eu gerencio conflito o tempo inteiro que eu tô com eles. É um que não empresta o brinquedo pro outro, que quer jogar videogame. Ainda mais 2 meninos devem disputar bastante, né? Demais. E eu acho que também quem tem menino e menina também, né? Porque daí são conflitos de interesse, inclusive, tem interesses diferentes. E isso a gente vai treinando no dia a dia. E quando a gente vê, no ambiente de trabalho, os conflitos que geram entre a equipe, com brigas entre a equipe, discussões... ou algumas coisas que trazem, eu falo, gente, pra mim tudo tem solução. A única solução que não tem, infelizmente, hoje é a morte, né? Então eu comecei a ver, tudo tem solução. Alguns mais complexos, outros um pouquinho mais fáceis, mas os problemas do trabalho se tornaram mais fáceis depois que eu tive filho. Muito mais fáceis, né? Eu falo, eu já perdi festa de ano novo porque eu tava com meu filho no hospital. Né? E é um problema, porque assim, e o problema de saúde do filho, às vezes um problema que o seu filho tem, você não consegue controlar. E aí que tá a dificuldade, né? O filho brigou com um amigo na escola, você não pode interferir. Então, como você trabalhar, pode por controlar. exemplo, essa flexibilidade? Porque às vezes as coisas vão dar errado. Né? Pode ser, eu fiz tudo, deu certo de chegar no horário, mas às vezes vai chegar no horário, vai chegar atrasada. Outras vezes vai perder compromisso. E aí, como lidar com isso? É jogar a verdade? Como trabalhar isso daí na área profissional? É assumir a verdade e jogar a verdade. Desculpa, cheguei atrasado, tive um problema com meu filho, tive um problema em casa, né? Às vezes a gente sempre dá desculpa do pneu furado. Não precisa ter o pneu furado. Não precisa ter o pneu. É trabalhar na sinceridade, é jogar na verdade e as pessoas entendem. As pessoas entendem. A gente vê, às vezes, até os mais jovens, dou aula para pessoas muito jovens que não são pais, e eles entendem o que está acontecendo. Entendem quando há um comprometimento real, acredito, né? Vem assim, nossa, essa professora sempre chega no horário, está sempre aqui. Se aconteceu... Porque não pode também ter aquele outro lado. A pessoa, porque eu sou mãe, eu posso relaxar um pouco. Não é por aí, né? Não pode. Daí aí perde o profissionalismo também, não né? pode. A gente tem que ser profissional, a gente tem que assumir com os nossos compromissos, até porque nós somos exemplo para os nossos filhos. Se eu não assumo os meus compromissos... Eles também não vão, né? Eles não vão assumir, eles vão achar que tudo é festa, Sim. né? Então, é importante que a gente assuma os compromissos assumidos, eu tenho que cumprir. Ponto. Às vezes pode acontecer algumas coisas erradas. E daí também entra a resiliência. Eu ia te perguntar da resiliência, porque isso é importante, né? E daí como manter ali. Entra a resiliência de você saber resolver algumas questões num momento de turbulência, num momento que, de repente, tudo muda. Né? E daí, como é que eu vou fazer agora? Então tem que sentar, manter a calma. Respirar. Isso funciona, né? Essa do tipo assim, deixa eu colocar a cabeça no lugar... O nervosismo daí pensar. atrapalha. O nervosismo vai atrapalhar tudo. Então, senta, pensa, ok, o que eu vou fazer agora? E traça um planejamento muito rápido ali na sua cabeça e tenta executar. E uma coisa que eu faço, que eu acho que é bem legal, e eu dou dicas para todos os profissionais. Eu compartilho muito com meus filhos, com meu marido, com minha família. Olha, gente, estamos com um problema.
Então, como que a gente pode resolver agora? Vamos tentar nesse caminho aqui, beleza? Todo mundo, vamos todo mundo entrar nesse caminho? Vamos. E daí a gente tenta. Pode dar errado, mas Pode, eles têm que ter também... o plano A, B, C e D. Sim, né? sim. No caso ali do atrasado, eu posso pegar o trânsito, posso me atrasar mais ainda. Pode. E daí, né? Então, sentar, respirar e traçar o plano A, B, C e D e compartilhar esse plano junto com os filhos. Os pequenininhos não vão entender às vezes. Mas depois, mas mesmo pelo assim menos... eu compartilhava. Ah, que legal. Vamos lá, filho, me ajuda nessa. Muito bem. Elaine, muito obrigada, viu? Imagina. Muito bom o nosso bate-papo. Com certeza ajudou muitas mães que estão com a gente no Brasil. Obrigada, Eu que viu? agradeço, eu que Obrigada agradeço. a você. Depois, falando em mãe, nós vamos conhecer a história de uma empreendedora que teve algo bem emocionante que ela precisou aprender na maternidade. Então, volte comigo, a gente sai com as imagens de Chapecó, em Santa Catarina, canal 26.1, cidade fundada em 1917. Volte comigo. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Mês de maio, estamos na segunda etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas. E como é importante eu pedir para você que nos ajude a ampliar esta obra. E durante esse ano de 2024, o nosso foco é a Terra Prometida. É desta forma que nós vamos conseguir ampliar e levar a pessoa de Jesus Cristo, que é a missão da obra Evangelizar, a mais famílias, a mais lugares. Por isso existe a campanha de Jesus das Santas Chagas. E você pode fazer parte deste projeto, desta construção de um sonho que nasceu ali. O sonho de Deus plantado no coração do Padre Reginaldo Manzotti e que nós abraçamos como obra Evangelizar. Por isso, nos ajude por meio deste QR Code que aparece na sua tela, porque assim nós conseguiremos conquistar a tão esperada Terra Prometida durante esse ano que é especial, ano de São Pio, na obra Evangelizar é Preciso. Nos ajude, assim nós poderemos fazer mais ainda a caridade, levar a pessoa de Jesus Cristo, interceder uns pelos outros, rezar com a leitura orante e termos as devoções a Nossa Senhora do Carmo, a São Pio de Pietreutina e também a São José. Meus queridos, eu hoje vou encerrar com você te chamando para o programa especial que nós fizemos na sexta-feira do Dia das Mães, porque esse é um mês das mães e nós temos muitas histórias de mães que foram contadas lá. Então quero te convidar para ir lá no YouTube, TV Evangelizar Oficial, e assista, porque muitas histórias tocantes que nós tivemos naquele programa especial. Então corre lá, TV Evangelizar Oficial, assista o especial de Dia das Mães e fique com Deus. Amanhã a gente tem um novo encontro às 3h30 da tarde. Vamos falar com a protagonista do filme Guadalupe, Mãe da Humanidade, que está sendo um sucesso no Brasil, e você vem comigo. Te espero até amanhã às 3h30 da tarde.